Ó, chegou a hora da nossa pausa gostosa no café. Uma pergunta simples. Açúcar ou adoçante, hein? Qual a melhor escolha para a sua saúde? A resposta, claro, doutora Alessandra Gama. Muito bom dia, prazer revê-la. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez com você. Prazer é todo nosso, depois de um feriadão. Aproveitou, não foi? Bastante. Eu vi, doutora Pegar uma prainha, botar a vitamina D em dia. Muito bem. Aí, doutora Alessandra, e aí, afinal, o que seria o menos pior, digamos assim, né? Açúcar ou adoçante, hein? Açúcar ou adoçante? Se você pede a opinião de um profissional de saúde, ele diria que nenhum dos dois, né? Mas como a gente realmente não consegue se livrar do açúcar, até porque tem várias preparações que a gente gosta bastante, então a gente tem que entender melhor que tipo de açúcar utilizar aí, inclusive no dia a dia, né, Tiago? Exatamente. E a gente sabe que muitas pessoas utilizam aí o adoçante como forma de, eu não quero ganhar aqueles quilinhos a mais e tal, mas a gente tem que tomar certo cuidado, Tiago. A pessoa que não necessita de utilização do adoçante não precisa, basta que ela tenha um controle ideal aí da quantidade desse açúcar aí na sua ingestão diária, tá? Perfeito. Então, assim, os adoçantes realmente eles devem ficar para aquelas pessoas que necessitam ter aí uma restrição aí de açúcar. Perfeito. Vamos ver então o que você trouxe pra gente aqui no BG. Vamos lá. Então, aí a quantidade, a gente tem uma gama imensa aí de variedades. De tipos de açúcar, De açúcar, exatamente. Aí a gente vai falar um pouquinho. Primeiramente, Tiago, a gente tem que ficar longe dos refinados. Seriam os piores, né? O pior. Aquele açuquinha de confeiteiro. Aquele açuquinha de confeiteiro, aquele açuquinha branquinho, que muitas pessoas acham que quanto mais branquinho é o açuquinha mais puro. É o contrário, né, Tiago? Esse processo de refinamento aí, ele leva a uma quantidade muito grande de substâncias tóxicas para chegar naquele nível de clareamento. Perfeito. Então a gente tem que realmente ficar distante aí desse tipo de açúcar, que são os refinados. O cristal já é um açúcar que sofre menor quantidade desse refinamento, ou seja, dessa lavagem, menor quantidade de substâncias. Seria um processo anterior ao refinado, né? Exatamente, ao refinado. Então, é um açúcar que muitas pessoas... A gente encontra diariamente isso no supermercado. Sim, claro. E que as pessoas realmente têm uma quantidade maior do acesso desse açúcar cristal, que também é um açúcar que, por exemplo, que já não tem a quantidade interessante aí também dos minerais que a gente vai encontrar aqui, que já no açúcar mascavo. É um açúcar, né? Que a gente tem uma quantidade muito grande de zinco, de potássio. Por quê? Porque ele preserva, ele não passa pelo processo de lavagem desse refinamento. Então, ele preserva ali. Seria o açúcar mais rústico. É o né? açúcar extremamente rústico, aquele açúcar que eles fazem lá a rapadura, né? Sim. Então, ele é basicamente isso raladinho. Então, ele conserva ali a quantidade muito grande ou seja, é um açúcar nutricionalmente bem interessante. Agora, lembrando que tem caloria? Sim, tem que ser consumido também com muito cuidado. Mas é um açúcar aí de maior qualidade nutricionalmente falando. E o mascavo é importante a gente também dizer, eu consumi mascavo por muito tempo e me acostumei a usar o mascavo no passado, mas o mascavo, para quem não está acostumado, ele altera um pouco o sabor. Isso mesmo, Tiago. Muitas pessoas falam assim, doutora, mas eu não gosto do mascavo porque ele deixa o saborzinho ali de cana-de-açúcar. Então, primeiro, ele adoça com uma quantidade menor, tá? Não é fácil para você buscar, quem gosta de coisas extremamente doces, não é fácil você buscar o ponto desse doce através do mascavo. Então, perfeito. Aí o que acontece? Cai no risco, coloca uma quantidade maior. E aí a quantidade fica muito mais calórica. Então, tem que lembrar uma coisa, Tiago. A gente consegue adaptar sabores rapidamente. Assim, se você fala assim, a gente tem que pensar que a gente não existe somente o doce e o salgado. Existe o amargo, os cítricos, e a gente tem que começar desde cedo a fazer essa adaptação, né, das nossas papilas gustativas. E não é tão difícil assim, tá? Então, sempre que eu digo assim, qual que é melhor? Nenhum. A gente tem que tentar buscar alguns alimentos, algumas preparações
com a quantidade bem reduzida de açúcar para que a gente crie essa adaptação. Perfeito. Tá? Agora, doutora Alessandra, e o Demerara? Tem gente que diz assim, não, mas eu estou tomando Demerara, seria uma desculpa para até extrapolar um pouco mais esse açúcar. Exatamente, Tiago. Essa forma de extrapolar, essa quantidade maior, porque eu acho que estou usando um açúcar mais natural, não é um pensamento razoável, tá? Todos eles engordam, todos eles têm caloria. E eles, todos eles, tá, gente? Principalmente pessoas aí que sofrem de diabetes. Vamos lá, mesmo sendo um açúcar natural, ele também sobe a sua glicemia. Então, ele não é aconselhável para pessoas aí que tenham aí diabetes. Esse Demerara, ele sofre menos o processo, ele já tem um certo refinamento, mas uma quantidade menor, tá? Perfeito. Ele ainda preserva também, nutricionalmente falando aí, zinco, magnésio, complexo B, potássio, também Perfeito. é um açúcar aí. Bom, e agora surgiu também, né, tudo se aproveita do coco. É impressionante. Agora surgiu o açúcar de coco, só que é muito caro ainda, né? Ainda é muito caro, né? O processo aí da retirada desse açúcar é muito caro. Mas seria hoje a melhor opção entre todos esses ou não? Não, a melhor opção é você utilizar, tirando aí o refinado e o cristal, qualquer um desses com parcimônia. Essa é a melhor opção. Usar o bom senso ali. Usar o bom senso. Critério. É bem verdade que o açúcar de coco, ele tem ele não atinge essa quantidade alta de sua glicemia, ou seja, ele é um açúcar de baixo índice glicêmico. Perfeito. E aí ele é interessante, principalmente por isso. Também conserva aí valor nutricional bem importantes aí com o açúcar de coco. Onde é que entra o mel? O mel, gente, a gente fala assim, mel, a gente tem que tomar cuidado com o mel. O mel, da mesma forma aí do açúcar mascavo, ele tem aí uma quantidade muito grande, assim, do sabor residual, né? É verdade. Então, se você vai utilizar o mel para adoçar, lembrando também que o mel tem calorias, mas também nutricionalmente é bastante interessante. Então, a gente tem lembrei agora que no passado, porque criança gostava de tomar café e eu botava leite condensado. Leite condensado. No café. Coisa totalmente errada. Na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando é criança, com excesso aí dessas coisas docinhas. Vai tomar um açaí aí, preenche de sim. Né? É de tudo mel. pouco. É jujuba, é mel. É uma loucura. É uma Essa loucura. quantidade aí. Tem mais opções? E os adoçantes? A gente vai falar um pouquinho de adoçante. Esse final de semana foi muito interessante, Tiago. Eu estava viajando, então chegou um cidadão no supermercado e perguntou assim: o meu pai é diabético, qual o melhor adoçante? Ele perguntando para a vendedora e ela indicou um adoçante que, digo aqui para vocês, não. Que, na verdade, a gente tem que entender um pouquinho o que esse tipo de adoçante faz para a gente, tá? Mais uma vez, pessoas que não têm necessidade de utilizar adoçante, é preferível utilizar um açúcar de melhor qualidade. Sucralose é um açúcar, a gente fala assim artificiais, mas ele é um adoçante natural, tá? Pode ser considerado natural. Sim. Ele preserva aí também alguns fatores nutricionais interessantes. A gente tem que entender o seguinte, ele é o mais vendido, ele adoça com muita facilidade, mas também ele é um adoçante, tem que ser usado também aí com parcimônia, tá bom? Perfeito. Entre todos esses. O aspartame, gente. Esse é o mais perigoso. O mais perigoso, Tiago, por quê? Porque ele degenera algumas células importantes do sistema nervoso, tá? Então, pessoas aí que têm pai, mãe, alguém com problemas aí de demência, tá? Perda de memória, Parkinson, não pode, de maneira nenhuma, utilizar o aspartame. Principalmente porque o efeito é acumulativo, né? A gente só vai sentir isso lá na frente. Exatamente, né? Tiago, não é da agora que você vai fazer isso. Isso aí é a utilização durante anos. Ele realmente tem uma relação muito interessante aí e degenerativa. E tá é vendido assim de forma indiscriminada, né? Há muitos anos, né? Muitos anos. O ciclamato e a sacarina. Eu admito que eu não me lembro dele, do ciclamato. Tiago, ele é muito baratinho, tá? Então, por isso que ele é muito consumido. Pessoas que não entendem, tá? Então, ele adoça também com muita facilidade. Mas, gente, pra você ter ideia, nos Estados Unidos ele é proibido, Tiago. Por quê? Porque ele vem de resíduo aí de petróleo. Meu Deus do céu. Para você entender. Que loucura. Exatamente, que é a base dele. Então, ciclamato e sacarina, gente, dá uma olhadinha no rótulo. Vai comprar adoçante, vamos buscar aí um adoçante menos pior. Então, menos pior. O ciclamato e a sacarina realmente e o aspartame podem tirar aí da lista de vocês. O stevia virou uma modinha. O stevia,
Não virou modinha, Tiago, ele realmente aí tem uma qualidade muito boa nutricionalmente, tá? Pacientes aí com diabetes é o que a gente mais indica. Por quê? Por ser natural, por vindo uma plantinha, mas ele deixa aí o sabor residual. E tem que colocar bastante para ver se ele consegue adoçar e ele deixa um amargor, né, doutora? Ele tem esse amargozinho que é característico da planta, tá? Da estévia. Então, assim, deixa esse gosto residual. Mas ele é um adoçante aí natural, é interessante. Não é o melhor, mas para pessoas que necessitam utilização de adoçantes, aí fica a dica. Agora vamos a 3 palavrinhas que se parecem: xilitol, manitol e sorbitol. Exatamente, a gente considera também um adoçante natural. Por quê? Porque ele vem de fibra da ameixa, fibra da framboesa, do milho. É um adoçante sim natural. Esse sim virou uma modinha, né? De alguns anos para cá, todo mundo quer utilizar o xilitol. Lembrando que ele também é um adoçante que também passa por um processo, né, de fabricação, de produção, enfim. Exatamente. E o xilitol também, várias comprovações, Tiago, que eles têm interferido aí na microbiota intestinal. Se você coloca uma quantidade maior de xilitol, você pode ter diarreias. Se você... Exatamente. E isso, ele inclusive mata algumas que a gente chama bactérias boas intestinais, ou seja, então ele modifica aí a microbiota intestinal. Muito perigoso isso, hein? Tem que tomar muito cuidado. Agora, não conheço talmatina. A talmatina, ela também é um adoçante natural, que vem de uma plantinha lá da África, que adoça super bem. Que quando ingerido, ela se transforma aí numa parte aí de aminoácidos, ou seja, porque essa plantinha tem uma quantidade muito grande de proteína vegetal. É extremamente caro, a gente não conhece muito, porque está no mercado, mas as pessoas que conseguem, compreendem e compram, mas ele tem um preço bastante elevado, não chega aí para o bolso de muita gente. E mais uma vez o mel para fechar, né? O mel ali, queira ou não, ainda pode ser usado também como adoçante. Vamos falar só um pouquinho, Tiago, se vai utilizar adoçante, gente, tem que também ter muito cuidado na quantidade, nessa ingestão diária. Um cafezinho, 4 a 5 gotas no máximo, tá bom? E o Gigi? Por favor, café cocada não, né? Faz aquele apertadinho assim no adoçante para adoçar não, tá, gente? Cuidado, equilíbrio sempre, né? Mas interessante realmente que a gente consuma aí o açúcar e de preferência um açúcar mais natural. E se puder, não utilizar, né? Evitar o açúcar. Olha, água em excesso faz mal, você imagine açúcar. Exatamente. Né, vamos, cada um de nós, vamos fazer uma adaptação nas papilas gustativas, utilizar e começar com um cafezinho amargo, vai com um cafezinho pequenininho, né? Vai fazer essa adaptação aí, que daqui a pouquinho você consegue consumir essa quantidade menor de açúcar e botar o amargo na vida. Muito bem. Doutora Alessandra Gama, antes que a gente se despeça, a senhora viu aí que eu estou sendo vítima de bullying aqui, né? Botaram hoje a música Gordinho Gostoso. Sério? Eu não concordo com isso, certo? A senhora que é uma profissional, afinal, estou gordinho ou não? Olha a sacanagem aí, ó. Né? Não, Tiago, isso é bullying, isso é uma injustiça, isso é um pouquinho de inveja dessa equipe, Tiago. Gostei. Invejosos! Bando de invejosos! Você tá ótimo, Tiago. Doutora Alessandra, prazer revê-la. Obrigada, foi todo meu. Ótima terça. Bom dia a todos. Até semana que vem, viu?